Eles voltaram, como eu já sabia que fariam. O tom era diferente desta vez, menos comemorativo, mais urgente, mas ainda envolviam seus pedidos no mesmo senso de direito. Eu já tinha decidido onde estava. Meu silêncio havia se tornado meu escudo, e eu pretendia usá-lo. Só precisamos de um pouco mais para cobrir este trimestre, disse meu cunhado, a voz tensa. O mercado virou, mas vai se recuperar. Olhei para ele sem responder de imediato. Por dentro, pensei, mercados nem sempre se recuperam, e escolhas imprudentes também não. Minha esposa se mexeu ao meu lado, oferecendo um sorriso que não alcançou os olhos. É temporário, disse ela. Eles só precisam de uma ponte até as coisas estabilizarem. Finalmente falei, medido e calmo. Desta vez não posso ajudar. A sala ficou em silêncio. Meu cunhado franziu a testa. Não pode ou não quer? Ambos, disse suavemente. Não posso continuar jogando dinheiro em um buraco, e não vou ignorar o que isso está fazendo conosco. Vi minha esposa se enrijecer. Ela queria discutir, eu podia sentir, mas algo no meu tom a conteve. Durante anos, eu tinha sido o apoiador silencioso, o estável que consertava o que os outros quebravam. Agora, ao dizer não, eu estava recuperando algo que eles não tinham percebido que eu havia cedido. Você não entende como os negócios funcionam, disse o primo dela, a irritação subindo. Recostei-me. Pelo contrário, entendo perfeitamente. É por isso que não vou investir mais. Minhas palavras não foram altas, mas carregavam peso. Eu podia sentir minha esposa me observando, talvez percebendo pela primeira vez que silêncio nem sempre significa concordância, pode significar paciência, esperando o momento certo. Mais tarde naquela noite, ela falou em voz baixa. Você os constrangiu. Não, respondi com firmeza. Eles se constrangeram quando me trataram como rede de segurança. Eu não sou mais isso. Ela não respondeu de imediato. Eu podia ouvir sua respiração, pesada com pensamentos que não queria compartilhar. Deixei o silêncio se estender. Essa era a virada, pensei. Não alta, não dramática, mas uma maré mudando em silêncio, levando tudo consigo. Pela primeira vez em anos, não me senti como o que mantinha tudo de pé. Senti-me como alguém escolhendo onde ficar. E escolhi ficar à parte. A família se desmancharia sozinha, eu não precisava empurrar. Tudo o que eu tinha de fazer era parar de ampará-los. O colapso veio mais rápido do que eu esperava. Durante anos, eles haviam se gabado de estabilidade, de planos grandes demais para fracassar. Mas, no fim, os números sempre dizem a verdade. Investimentos que deveriam dobrar encolheram. Empréstimos que haviam escondido sob camadas de bravata venceram. Promessas entre eles, e comigo, se desfizeram à medida que a realidade se impunha. Observei em silêncio, como um homem parado à beira da praia, vendo a maré recuar e sabendo o que viria em seguida. Primeiro foram os carros. Um a um, os veículos reluzentes desapareceram das garagens. Temporário, diziam. Uma reestruturação. Mas a retomada não usa a máscara da escolha. Depois a casa de veraneio foi colocada à venda. Estamos trocando por uma melhor, afirmou o primo dela. Ainda assim, as fotografias contavam outra história, móveis já retirados, cantos vazios, preços reduzidos para vender rápido. Por dentro, não senti alegria. O que senti foi confirmação. Isso é o que acontece quando se gasta o que não se ganhou, quando se constroem impérios em papel e arrogância. Minha esposa tentou manter a fachada. Eles só precisam de tempo, sussurrou uma vez, mais para si mesma do que para mim. Eu não discuti. Qual seria o ponto? A verdade estava chegando de formas que palavras já não podiam negar. Empresas fecharam uma após a outra. Restaurantes antes cheios agora estavam vazios. Os tais empreendimentos que haviam consumido minhas economias caíram como dominós, cada fracasso puxando o próximo. Eu não participei da limpeza. Apenas observei. Eles vinham com menos frequência agora, já não exigindo, mas evitando. O orgulho, antes seu companheiro mais barulhento, havia se tornado silêncio.
Perguntei-me se temiam meu julgamento ou se simplesmente não suportavam a lembrança de que eu já havia acreditado neles. O luxo também perde o brilho quando é despojado de estabilidade. Joias foram penhoradas, roupas de grife recicladas, os símbolos de sucesso reduzidos a tentativas desesperadas de dinheiro. Em momentos mais quietos, refleti sobre a ironia. Haviam me chamado de cauteloso, contido demais, até entediante. Mas foi a cautela que me permitiu recuar, permanecer firme enquanto eles se desfaziam. Numa noite, minha esposa admitiu, não sei como tudo deu tão errado. Sua voz quebrou nas bordas. Não respondi. Algumas verdades não precisam de resposta. O que aprendi com a queda deles não foi alegria, nem vingança, mas perspectiva. O colapso nem sempre ruge, pode chegar em avisos de retomada, em placas de fechado, no silêncio de telefones que deixam de tocar. E eu, finalmente, era apenas testemunha. Eles vieram até mim quando o peso se tornou insuportável. O orgulho havia desmoronado, as dívidas os cercavam e, de repente, o homem que haviam descartado como cauteloso demais, silencioso demais, virou sua última esperança. Foi o pai dela quem falou primeiro. Precisamos da sua ajuda. Só o suficiente para nos reerguer. Você sabe que família cuida de família. Não respondi de imediato. Deixei o silêncio se acomodar, porque o silêncio muitas vezes fala mais alto do que palavras. O irmão dela se inclinou para a frente. Você sempre foi estável, sempre cuidadoso. Se pudesse apenas, ele parou quando viu minha expressão. Não era raiva, nem piedade. Apenas quietude. Por dentro, meus pensamentos eram afiados. Eles haviam zombado da contenção, gastado o que não tinham ganho e chamado aquilo de sucesso. Agora queriam que eu os resgatasse dos escombros que construíram com o meu dinheiro. Minha esposa finalmente interveio, a voz tensa. Talvez devêssemos conversar sobre isso. Eles cometeram erros, sim, mas ainda são minha família. Olhei para ela e, pela primeira vez, vi a fratura em sua lealdade. Ela não estava mais cega, estava dividida. Eu já ajudei, disse com firmeza. Ajudei quando confiei a você nossas economias. Ajudei quando fiquei em silêncio enquanto vocês as gastavam. Essa foi a minha contribuição. O pai dela franziu a testa. Você está sendo cruel. Não roubamos de você, investimos no futuro. Encarei o não. Vocês apostaram com o que não era de vocês. E agora a conta chegou. A sala ficou em silêncio. Minha esposa sussurrou, então é isso? Você não vai fazer nada? Eu queria dizer a ela que já tinha feito o suficiente. Em vez disso, falei baixinho, não vou impedir você se quiser carregar o fardo deles. Mas eu não vou carregá-lo por você. O irmão dela murmurou algo sobre traição, sobre abandonar a família, mas as palavras não tinham peso. Eles haviam me abandonado primeiro, no momento em que decidiram que meus anos de trabalho eram deles para esbanjar. Por dentro, não senti raiva. Apenas clareza. Esse era o momento que eu esperava, não para revidar, mas para revelar a verdade em sua forma mais simples. Os olhos da minha esposa se encheram de algo que eu nunca tinha visto antes, reconhecimento. Ela olhou para eles, depois para mim, e a realização se acomodou pesada no ar. Eles foram embora sem a minha resposta, embora, na verdade, eu já a tivesse dado. Mais tarde, ela disse baixinho, acho que agora entendo. Assenti. O entendimento chega tarde, mas chega. E com isso, o confronto terminou, não com gritos ou vingança, mas com a verdade exposta, inegável e final. Nas semanas que se seguiram, a distância entre minha esposa e sua família cresceu como uma sombra se estendendo ao entardecer. As ligações deles tornaram-se desesperadas, depois ressentidas e, por fim, silenciosas. Ela parou de defendê-los em voz alta, embora eu pudesse ver que a batalha ainda acontecia dentro dela. Numa noite, ela falou abertamente. Eu não sei o que fazer. Eles são meu sangue, mas foi você quem eles traíram. Eu me sinto despedaçada. Respondi com suavidade, você não precisa que eu diga o que é certo. Você já sabe.
A questão é se está pronta para viver com isso. Ela ficou com aquele pensamento e, pela primeira vez, não discutiu. Seu silêncio me disse mais do que quaisquer palavras. Com o tempo, ela fez sua escolha. Não em um anúncio dramático, mas em pequenas ações, recusando os pedidos deles, retornando menos ligações, mantendo distância. Não foi fácil para ela, e eu não comemorei. A traição perde o veneno quando a verdade finalmente fala por si. Não fingimos que as coisas eram as mesmas entre nós. Algo havia sido quebrado no momento em que ela permitiu que levassem o que era meu, o que era nosso. A confiança, uma vez fraturada, nunca volta igual. Mas também percebi que não tinha desejo de passar o resto da minha vida na amargura. Disse a ela numa noite, não posso apagar o que aconteceu. Mas também não vou me acorrentar a isso para sempre. Já vi o que acontece quando as pessoas não conseguem deixar ir, e não vou viver assim. Ela me olhou, lágrimas nos olhos, e sussurrou, você acha que podemos reconstruir? Pensei com cuidado antes de responder. Podemos tentar. Mas não será o mesmo alicerce. Será algo novo, se funcionar. Aquelas palavras pairaram entre nós, honestas, mas não cruéis. Ela sentiu e, pela primeira vez, aceitou o custo de suas escolhas. Quanto a mim, encontrei uma paz estranha. Eu havia perdido dinheiro, sim, anos de economias cuidadosas despejados em mãos rasas. Mas ganhei algo mais difícil de medir, clareza. Vi quem me valorizava pelo que construí e quem só valorizava o que eu podia dar. Esse conhecimento tornou-se uma riqueza própria, que ninguém poderia drenar ou desperdiçar. Às vezes as pessoas esperam que a vingança seja barulhenta, definitiva, decisiva. Mas aprendi que o silêncio tem seu próprio poder. Ao recuar, ao deixar que o tempo e as consequências revelassem a verdade, permiti que eles desabassem sob o peso da própria ganância. No fim, eu não precisei destruí-los. Eles fizeram isso sozinhos. Tudo o que precisei foi observar e lembrar. E quando penso nisso agora, não sinto raiva. Eu me sinto livre. Sempre achei que os golpes mais duros da vida vinham acompanhados de barulho. Discussões, portas batendo, vozes elevadas. Mas quando descobri o que tinha acontecido comigo, ele chegou em silêncio. Uma simples mensagem na tela do banco, números menores do que tinham o direito de ser. Minhas economias, o dinheiro que eu havia guardado pouco a pouco, quase tinham desaparecido. Por um tempo, fiquei apenas olhando. Atualizei a página 2 vezes, como se os números pudessem se reorganizar se eu lhes desse tempo. Mas não. Permaneceram iguais, frios e definitivos. Meu nome é Daniel. Tenho 46 anos. Trabalho em logística há mais de 2 décadas, nunca fui do tipo que aposta ou arrisca sem pensar. Não buscava luxo, estava construindo segurança. Aquela conta era meu esforço, minha disciplina, minha proteção contra o futuro. E de repente, estava mais fina que uma folha de papel. Quando minha esposa, Laura, entrou na sala, percebeu meu rosto antes de ver a tela. O que houve? Ela perguntou. Respirei fundo e respondi, o dinheiro. Ele não está mais lá. Ela olhou para o laptop por um segundo longo demais, depois desviou os olhos. Essa hesitação me disse mais do que qualquer palavra poderia. Não é. O que você está pensando? Murmurou. Então me diga o que é, retruquei. Seus lábios se moveram, mas nenhuma palavra saiu. O silêncio encheu o ambiente. Nesse silêncio, eu compreendi. Por dentro, minha mente corria. Não eram hackers, não era fraude. Nenhum estranho teria acesso tão cuidadoso. Isso vinha de mais perto. Mais perto do que eu queria admitir. Pensei na família dela, o irmão, os pais. Eles tinham um jeito de falar sobre dinheiro como se pertencesse a todos, desde que todos incluísse eles. Ao longo dos anos, emprestei aqui e ali, pequenas quantias, sempre com a ideia de que era temporário. Mas isso era diferente. Não era ajuda. Era uma tomada. Eu poderia ter exigido uma explicação ali mesmo, elevado a voz, forçado a verdade a sair à tona. Mas enquanto me sentava,
percebi algo. A raiva só alimentaria a história que eles contavam para si mesmos, que eu era frio, que não entendia obrigações de família. Se eu gritasse, seria transformado no vilão. Então não fiz nada. Recostei-me na cadeira, fechei o laptop e permaneci em silêncio. Laura se remexeu, esperando que eu a pressionasse. Mas eu não fiz. Porque às vezes o silêncio carrega mais peso do que palavras. E eu sabia, bem no fundo, que o silêncio me mostraria mais do que as desculpas deles jamais poderiam. Não perdoei, nem de perto. Mas decidi esperar. Observar. E nessa decisão, algo mudou dentro de mim. Esperei um dia antes de tocar no assunto de novo. Parte de mim queria acreditar que havia uma explicação razoável, mas o silêncio entre Laura e eu já se estendia tempo demais, pesado demais. Naquela noite, depois do jantar, perguntei diretamente. Me diga a verdade. Onde foi parar o dinheiro? Ela pousou o garfo e suspirou. Daniel, eles precisavam. Eles, perguntei. Embora eu já soubesse. Meus pais. E o Mark, ela admitiu, mal conseguindo me encarar. Recostei-me, deixando as palavras assentarem. Eles precisavam de tudo? Não é bem assim, apressou-se em dizer. Eles estavam começando algo, uma oportunidade. Disseram que seria bom para todos. Para nós também. Soltei um suspiro lento. Por dentro, senti aquele nó familiar de decepção apertando. Uma oportunidade. Essa palavra já tinha custado o futuro de mais homens do que a má sorte jamais custou. Na noite seguinte, sentei-me diante dos pais dela na mesa de jantar. Mark também estava lá, sorrindo como quem tinha acabado de resolver o mundo. O pai de Laura pigarreou. Daniel, queremos explicar. Sabemos que parece repentino, mas isso é família. Família cuida uns dos outros. A mãe dela completou, criamos a Laura acreditando que família compartilha o que tem. Você se saiu bem, você economizou, e agora isso está ajudando todos nós. Mark se inclinou para a frente. É um investimento, não uma perda. Temos a chance de dobrar, talvez triplicar. E quando der certo, você vai nos agradecer. Fiquei em silêncio por um longo momento. Meu instinto era chamar aquilo do que era, imprudente, egoísta, abusado. Mas em vez disso, disse, vocês não me perguntaram. Mark deu de ombros. Se tivéssemos perguntado, você poderia ter hesitado. Às vezes a família só precisa agir. Por dentro, meus pensamentos se afiavam. Família só precisa agir. Não, Mark. Família pede. Família respeita limites. Família não esvazia a conta de um homem em nome do amor. Laura tocou meu braço suavemente. Eles não estão errados, Daniel. Todos vamos ganhar. Você sempre foi cuidadoso. Talvez agora seja a hora de arriscar. Olhei para ela, a mulher em quem confiava, e me perguntei quando a voz dela passou a soar como a deles. Minha resposta foi medida. Trabalhei tempo demais para chamar isso de aposta. Era minha segurança, não um jogo. O pai dela sorriu de leve, como quem tolera a teimosia de uma criança. Segurança é boa, mas legado importa mais. Você vai entender. Assenti uma vez, mas não em concordância. Assenti porque palavras não fariam nada ali. Eles já tinham escrito a própria história. No carro, Laura perguntou, você está com raiva? Não, respondi em voz baixa. Não com raiva. Só ouvindo. E, na verdade, eu estava. As explicações deles não estavam me convencendo. Estavam me ensinando. Ensinando exatamente quem eles eram. Não demorou para que começassem a celebrar. Em poucas semanas, os pais de Laura e Mark já organizavam pequenas reuniões, servindo vinho e brindando ao suposto progresso. Falavam do empreendimento como se já fosse um sucesso, como se os lucros fossem garantidos e todos os riscos apagados. Mark ergueu uma taça certa noite e declarou, isso é só o começo. Estamos finalmente entrando na vida que todos nós merecemos.
A mãe dele assentiu com entusiasmo. E tudo graças à família unida. Sentei-me no canto, ouvindo. Não os corrigi. Não lembrei a ninguém de qual conta tinham tirado tudo para alimentar aquela visão. Apenas observei. Por dentro, meus pensamentos eram mais afiados que meu sorriso. Família unida? Não. Era eu puxando, e eles apenas pendurados na corda. Laura se inclinou perto e sussurrou, você vai ver. Eles já estão progredindo. Progredindo? Perguntei baixo. Eles compraram equipamentos, assinaram contratos, até contrataram algumas pessoas. As coisas estão andando. Assenti, embora não em concordância. Em voz alta, não disse mais nada. Mark desfilava pelo salão, celular na mão, vangloriando-se para quem quisesse ouvir. Já temos interesse de investidores. Isso vai escalar rápido. Antes do fim do ano estaremos em outro nível. A confiança dele era barulhenta, mas por baixo percebia as rachaduras. Números não eram mencionados, apenas promessas vagas. Cada conquista soava mais como manchete do que relatório. O pai de Laura bateu em minhas costas e disse, você fez a escolha certa, Daniel. Agora isso é de todos nós. Nosso sucesso. Nosso sucesso, pensei. Falavam como se meus anos de trabalho, minha disciplina cuidadosa, sempre tivessem sido propriedade comum esperando para ser tomada. Sorri de leve. Se der certo, será bom para todos. Essa resposta o satisfez, mas por dentro marquei a arrogância. A imprudência. Eles gastavam não como quem respeita o dinheiro, mas como quem acredita que nunca vai acabar. Jantares, roupas novas, planos de viagens. Cada decisão dizia a mesma coisa, fácil vem, fácil vai. Só eu sabia o quanto tinha custado a chegar até ali. Voltando para casa mais tarde, Laura disse, você está quieto de novo. Só estou pensando, respondi. Pensando no quê? Em como as pessoas celebram rápido vitórias que ainda não foram conquistadas. Ela franziu a testa, mas deixou para lá. Naquela noite, deitado acordado, tomei uma decisão. Não lutar contra eles, não exigir devolução, nem mesmo impedi-los. Não, eu deixaria que continuassem celebrando. Eu observaria até onde iriam, quão alto ergueriam a própria torre. E quando ela inclinasse demais, quando desabasse sob o próprio peso, eu estaria lá. Silencioso, paciente e certo. O brilho não durou muito. Em poucos meses, as conversas naquelas reuniões de família começaram a mudar. Onde antes se vangloriavam de novos clientes e retornos rápidos, agora falavam de atrasos, custos inesperados e investidores que ainda estavam considerando. A confiança ainda estava lá, mas soava mais frágil, esticada sobre rachaduras que esperavam que ninguém notasse. Mark ainda se portava com bravata. Essas coisas levam tempo, insistiu certa noite. Só precisamos de um pouco mais de fôlego. Quando o próximo negócio fechar, tudo vai mudar. O pai dele assentiu. Exato. Nada que vale a pena vem fácil. Ouvi em silêncio, bebendo minha água, enquanto por dentro pensava, não é a dificuldade que me preocupa, é a imprudência. Laura começou a mostrar sinais de inquietação. Em casa, perguntou-me, você acha que vai dar certo? Escolhi as palavras com cuidado. Acho que eles acreditam que vai. Isso não torna verdade. Ela franziu o senho. Eles trabalharam tanto. Você não pode simplesmente ignorar isso. Não estou ignorando, respondi. Estou observando. Há uma diferença. Ela suspirou, claramente dividida. Eu vi o conflito em seu rosto, a lealdade à família, contra a percepção crescente de que as coisas não eram tão sólidas quanto haviam prometido. Mas ela se agarrava à versão deles, como se duvidar significasse traí-los. Enquanto isso, os gastos não diminuíam. Novos móveis apareciam na casa dos pais dela. Mark dirigia um carro que não combinava com a história de um negócio em dificuldade. Os jantares continuavam fartos, as risadas ainda altas. Para eles, aparências importavam mais que planilhas.
por dentro, mantive distância. Parei de fazer perguntas sobre o empreendimento. Parei de oferecer pequenos gestos de apoio. Em silêncio, comecei a mover o que restava das minhas economias pessoais para contas separadas, às quais Laura não tinha acesso. Não por rancor, mas por necessidade. Eu não tinha intenção de ficar exposto novamente. Laura percebeu meu afastamento. "Por que você não diz nada?", perguntou uma noite. "Por que dizer algo não mudaria a verdade?", respondi. Os olhos dela se estreitaram. "Você fala como se quisesse que eles fracassem." Não, disse com calma. "Eu não quero que fracassem. Só não vou fingir que estão vencendo." A conversa terminou ali, mas o silêncio dela depois falou mais alto. Ela queria que eu compartilhasse sua esperança, que a tranquilizasse de que o sonho da família sobreviveria. Mas eu não podia mentir para ela, nem mesmo por conforto. Com o passar das semanas, percebi que meu papel tinha mudado. Eu já não era o provedor em quem se apoiavam, nem o parceiro silencioso dos planos deles. Eu havia me tornado outra coisa, uma testemunha. Observando com atenção, esperando com paciência, enquanto a ilusão deles começava a desmoronar sob o próprio peso.